Mauro, vamos falar um pouquinho sobre Flamengo e Alcas, então. O que esperar desse jogo? Na live aqui que eu fiz segunda-feira com o João Guilherme levantou levantou uma bola que eu fiquei meio pensativo. Tinha perguntado a ele se ele achava que o Flamengo ia entrar com um time mais físico também contra o Alcas por conta da altitude. E ele botou um outro ponto de vista. Né? Ele falou a mesma coisa que você disse, que acha que o Flamengo vai entrar com um time modificado, mas ele falou: eu desconfio que o Vitor Pereira, de repente, pode fazer o inverso que fez no Fluminense. Como tem altitude, entrar no primeiro tempo com um time com mais posse de bola, tentando ter mais a posse, e no segundo tempo soltar um time mais físico, porque já vai pegar um Alcas mais desgastado por conta da altitude. Como é que você acha que você está prevendo aí o Flamengo nessa estreia contra o Alcas? Tá mutado, Mauro. Tá mutado. Eu imagino um time mais técnico, um time para ficar mais com a bola. É o que eu imagino, porque eu acho que não tem muito sentido você jogar querendo colocar um ritmo forte, marcação forte, velocidade, correria na altitude. Acho que é muito mais razoável você imaginar um time mais técnico e pensando no combo das partidas. A tendência, acho eu, é que jogadores como os 3 homens de frente, por exemplo, e mais o Ayrton Lucas, eles vão ser importantes no domingo. Vão jogar de saída hoje? Faz sentido que eles sejam colocados no banco e você comece com outra formação. E aí você pode começar com o Gabriel, você pode começar com o Everton Ribeiro, você pode começar com o Vidal no lugar do Thiago Maia, que não vai jogar, que nem viajou. Você pode começar com o Felipe Luiz e deixar o Ayrton Lucas de fora. O Rodrigo Caio voltando para a zaga. Você pode ter um time para ficar mais com a bola, para ter um jogo mais controlado, de mais posse e mais cadenciado. A correria, acho que vai interessar, especialmente no segundo tempo, é o time do Alcas, que vai jogar, evidentemente, para tentar tirar proveito da altitude no segundo tempo. O Flamengo no jogo contra o Del Valle, agora na Recopa, por exemplo, o segundo tempo foi quando o Flamengo perdeu o jogo e passou por alguns momentos difíceis. No primeiro tempo, não. O Flamengo conseguiu bem administrar o jogo, teve até chances, mas melhores até do que o Del Valle. Aí no segundo tempo a coisa muda. No segundo tempo muda, não tem jeito. Você vai ter uma queda física, é quase que impossível evitar. A não ser que você já tenha feito um placar interessante, aí você tem um controle do jogo que dá para administrar melhor. Eu imagino hoje um time diferente, um time para ficar mais com a bola, do que um time mais físico, um time mais intenso. Acho que essa intensidade, essa força, fica mais para os jogos de domingo contra o Fluminense. E uma coisa que é interessante sobre a escalação do sábado passado, que pode se repetir no jogo do domingo, até o Vampeta que falou isso outro dia lá na Jovem Pan, e uma boa observação. Falou, o pessoal fala, o Gabigol está no banco. Mas olha os caras que estão jogando. Quanto custou o Cebolinha, quanto custou o Pedro, quantos ofereceram pelo Matheus França. Aí eu fiz a conta e falei, os 3 juntos aí, a proposta é de por 1, e o quanto custaram os outros 2, dá quase 50 milhões de euros. Falou, não é qualquer um que está entrando. O pessoal perde um pouco a noção. O Gabigol está no banco, a Arrascaeta está machucado. Sim, mas olha os caras que estão entrando. Olha o tamanho do elenco. O moleque já ofereceram 20 milhões de euros, o Flamengo recusou, Matheus França. O Pedro custou 14 milhões, Cebolinha 13 milhões, mais bônus, que pode custar, sei lá quanto, 15, 16, não sei quanto vai parar esse valor. Então são jogadores caros, que somados dão perto de 50 milhões de euros. Isso para o futebol brasileiro é um ataque que não é titular absoluto, né? Embora o Pedro hoje seja titular absoluto, e que custa isso tudo. E só custou 14, né, Mauro? Só custou 14 porque na época não era titular. Se fosse o Pedro de hoje, duvido que seria só 14. Sim, aliás, essa foi uma negociação que, dentro desse patamar elevado que o Flamengo chegou do ponto de vista financeiro, que o Flamengo foi muito bem, porque pegou emprestado na Fiorentina. A Fiorentina, na época, tinha o Vlahovic também tentando decolar, que depois voou, e aí foi vendido por 70 milhões para a Juventus. Porque o início do Vlahovic foi péssimo também, nenhum dos dois funcionava, nem ele nem o Pedro nem jogava. O Vlahovic tinha pouquíssimos gols, depois ele realmente deslanchou. E eles não levavam muita fé no Pedro, então quiseram recuperar o dinheiro e fixaram em 14 milhões de euros o passe do Pedro. Aí o Pedro foi bem no Flamengo. Quando a Fiorentina viu que o jogador se valorizou, já estava lá registrado o valor, o Flamengo pagou e ficou com o Pedro de vez. Porque já naquele momento, se não tivesse colocado o valor estipulado para multa contratual, multa de rescisão, aliás, a Fiorentina não ia vender por 14, não, eles iam pedir mais. Iam pedir mais e tentar colocar em algum clube da Europa por um valor maior, a partir do desempenho que ele tinha tido aqui. Com toda certeza. Mas aí não teve jeito, né? Eles tiveram que vender porque estava documentado. O Flamengo foi bem ali. Mas é caro, 14. Sim, é caro. É caro, mas é caro. Aí o Flamengo, a gente pode falar, o Flamengo não é banco. O Flamengo tem dinheiro, tem que investir no seu time de futebol. O Flamengo não é empresa para dar lucro. O Flamengo, ele pode até não dar 1 centavo de lucro, ganhou taça, não se endividou além do que pode, não fizeram nenhuma bobagem.
está tudo ótimo, não precisa dar lucro, né? Agora, tem outros clubes que o torcedor às vezes fala assim, meu clube não é banco. Eu sempre digo, realmente, banco tem dinheiro, esse clube não tem dinheiro. Tem vários assim, não é o caso do Flamengo, né? E você acha que o Flamengo está com o Pulgar machucado? Você acha que o Thiago Maia vai fazer muita falta? O Flamengo hoje não tem um primeiro volante. Tem o Igor Jesus, que é o menino, mas é bem provável que entre o Vidal, né, talvez fazendo uma dupla aí com o Gerson. Você acha que é preocupante o Flamengo não ter assim, um primeiro volante, só um menino como primeiro volante de origem para essa partida de hoje? Apesar, Mauro, desculpa, perguntando isso, já entrando no assunto que você levantou, você imagina um Alcas vindo mais retrancado, né? Foi a informação que você teve. Pelo que eu conversei com o colega da imprensa equatoriana, o time equatoriano não deve ser um time muito ofensivo. Pode até sair um pouco para marcar alto no começo do jogo, tentar uma pressão, mas o colega lá imagina o Alcas jogando de forma mais cautelosa, mais fechadinho, até pelo momento. Para quem não sabe, esse time foi campeão do Equador, mas o time foi desmontado. Ele até relatou que alguns jogadores que saíram se desentenderam com o treinador. Então, é um time que está passando por muitas mudanças também no seu elenco, né? Alguns atletas foram embora, chegaram outros. Então, tem essa expectativa de que seja um time mais cauteloso. Eu acho que faz todo sentido. Agora, pode ser preocupante sim, né? Ter menos força ali na frente da defesa. Pode ser que jogue também o garoto, né? Ele pode escalar, de repente, o Igor Jesus, o Vidal, o Everton Ribeiro, o Gabigol, o Felipe Luiz, colocar essa turma para jogar. Ele não tem o Pulgar ainda, né? Está machucado, né? Está machucado, sem Seria opção por enquanto. a outra opção, né? E não tem o Thiago Maia, tem dois jogadores ali. É uma posição que o Flamengo está carente, de fato, né? Precisa contratar um jogador para a função. Está tentando o Uribe lá do Porto, que está difícil, não sei se vem, mas tem que buscar um jogador para a função. Agora pode ser, o Igor Jesus pode ser uma opção também hoje para ele ter ali um jogador que foi até bem quando foi escalado contra o Fluminense naquele jogo anterior. Sim. É mais uma opção. A ver também se. Porque o técnico o César Farias, né, o técnico do Alcas, falou que tem grandes pretensões para a Libertadores, mas uma coisa é o que declara, né? Outra coisa é no jogo, né? Encarar o Flamengo, que é campeão, né, não é tranquilo, né? Eu não consigo acreditar que ele falou que vai atacar. Eu acho que pode ser até, por mais que tenha altitude, Mauro, pode até ser bom para o Flamengo, né? Pode até ser um pouco de suicídio, porque se deixar espaço para esse time do Flamengo, tecnicamente, o Flamengo pode matar a partida, né? Eu acho que é por aí. O Flamengo vai ter que tomar cuidado quando o Otero estiver em campo, né? O Otero, que já foi uma arma utilizada pelo Fortaleza contra o Flamengo no jogo do ano passado, quando o Flamengo perdeu com o gol no final, ele entrou para justamente bater corner, escanteio, falta, e deu trabalho. E certamente ele deve entrar em algum momento do jogo, não sei se de saída, creio até que talvez não, porque acabou de chegar, e vai ser uma arma importante por conta lá da altitude, a área é feita, a bola fica muito mais rápida, e vai ser uma arma importante. O Flamengo vai ter que tomar muito cuidado com esse tipo de situação quando esse jogador estiver em campo. Acho que talvez seja a principal arma do Alcas em determinado momento do jogo. E o jogador que conhece bem, né? O Flamengo, enfrentou várias vezes, jogou no Atlético, no Corinthians, no Fortaleza, enfim.